Olá, turminha. Chegando aqui a correção da nossa última tarefa de matemática, ok? Então, vamos a ela. Responda as questões no caderno. Verifique se as frações são equivalentes. Então, eu poderia fazer aqui um processo de equivalência relacionado a cada uma dessas frações. Porém, nós temos pouco espaço e mesmo assim eu vou fazer de uma forma direta que fica até mais simples para que vocês entendam, tá bom? Então vamos lá. Eu vejo aqui 2/7 e 6/21. Já vi aqui que essa é uma fração equivalente a outra, ou seja, esta é equivalente a esta. Esta primeira, 2/7, é igual a 3/21. Ah, professor, mas como é que eu sei apenas visualizando assim? Então, é o que eu vou explicar agora, tá bom? Então, nós temos aqui o número 2, ok? Que é exatamente o nosso numerador, né? É tanto que nós chamamos, quando nós lemos, nós chamamos o próprio número, certo? No caso, 2. Aqui nós já chamamos diferente, certo? 2/7 ou 6/21. Por isso que nós chamamos isso aqui numerador e isso aqui denominador, ok? Então vamos voltar para a explicação em relação à equivalência das frações. Como aqui nós temos o número 2, é fácil nós sabermos se essa fração é equivalente, ou seja, o 2 é equivalente ao 6 e, logicamente, o 7 é equivalente a 21. Então, eu parto do seguinte princípio. 2, para se obter 6, eu tenho que fazer uma multiplicação por 3, não é verdade? Por 3, ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6, tá certo? Então, a mesma coisa tem que acontecer aqui, ó. Se eu pego o numerador, multiplico por 3, para obter o numerador da fração seguinte, então a mesma coisa, já que elas são equivalentes, né? Mesmo que não fosse, mas a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, com o denominador, certo? Então, a mesma coisa eu faço aqui embaixo. Quanto é 2 vezes 3? Não é 6? Então, 7 vezes 3, tem que ser pelo mesmo número, claro, né? 7 vezes 3 é igual a 21. Então, a minha fração é equivalente, sim, exatamente por esses termos. Ó. 2 vezes 3 é 6, 7 vezes 3, 21. Então, há uma equivalência entre essa fração aqui e a fração seguinte, que é esta aqui. Ok? Então, vamos para a outra. Essa aqui nós já sabemos que não é equivalente. Agora vamos descobrir por quê. Então, a mesma coisa foi feita aqui, ó. 5 vezes 4, para dar 15, vezes 3. Não é verdade? 5 vezes 3, que é igual a 15. A mesma coisa nós temos que fazer aqui. Então, quanto é 9 vezes 3? 27, e não 18, certo? Então, aqui já vimos que não é equivalente. Mais uma vez, ó, 5 vezes 3, 15. 9 vezes 3, que tem que ser pelo mesmo número, seria igual a 27. E aqui nós não temos 27, nós temos 18. Por isso que essas duas frações não são equivalentes. Ok? Agora vamos para a C, que já sabemos que é equivalente. Aqui a confirmação, né? Qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 21? Exatamente o número 7, certo? Número 7. A mesma coisa eu faço com 10. Ó.
Se 3 vezes 7 é igual a 21, 10 vezes 7 é igual a 70. Então, aqui está o 70. Nós já sabemos que a fração é equivalente sim, certo? A D agora. A D também é assim. Vamos ver o porquê, né? Nesse caso aqui, é exatamente o contrário. Por que o contrário? Essa fração aqui, ela está com numerador e denominador maior do que esse aqui. Mas isso não importa. Você também pode fazer através da multiplicação, do mesmo jeito que foi feito essas aqui, é só inverter, né? 8 vezes 2, 16. 5 vezes 2, 10. Ou 16 dividido por 2 é 8. 10 dividido por 2 é 5. Há uma equivalência, como vocês puderam perceber, certo? Portanto, essa aqui também é equivalente. Agora vamos ver esse aqui. 8 quartos e 2 inteiros, né? Então, nós temos 2 vezes 4 é 8, certo? Ou 8 dividido por 4 é 2. E 4 dividido por 4 é 1. Ou 1 vezes 4 é 4. Também daria da mesma forma. Então, tanto através da multiplicação quanto da divisão. Ok? Então, 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1. Mesmo número aqui. Mesma operação, que é a divisão. Olha, 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. Portanto, é equivalente. Certo? Agora vamos aqui. Já sabemos que esse aqui não é equivalente. Vamos descobrir por quê, né? Então, se eu tenho 15, divido 15 por 3, vai dar 5. 15 por 3 vai dar 5, né? Mas se eu dividir 12 por 3, não vai dar 2, e sim 4. Por isso que esse aqui não é equivalente, certo? Ou, se eu multiplicar 5 vezes 3, dá 15. Mas se eu multiplicar 2 vezes 3, só vai dar 6. Portanto, aqui é um valor diferente do que poderia ser se ela fosse equivalente, né? Entenderam? Então, vamos para a próxima. Escreva uma fração equivalente a 5 nonos. 5 nonos. Que tenha denominador 27. Olha, o que é o denominador? Exatamente o valorzinho que fica aqui embaixo, certo? Então, aqui é o denominador. Agora, como é que eu escrevo uma fração para ela ficar equivalente a essa aqui com denominador 27? Ora, nós sabemos que o número que a gente poderia multiplicar o 9 para dar 27 seria o número 3, não é verdade? A mesma coisa eu faço aqui acima. Nós podemos até pegar o exemplo da atividade anterior, a questão anterior, certo? Então, se 9 vezes 3 é igual a 27, 5 vezes 3 é igual a 15. Portanto, seria 15 27avos, a fração equivalente a 5 nonos. Ok? Então, aqui está. Pagando esse 3 aqui, né? Que se viu só para ilustrar. Então, nós teríamos aqui uma fração equivalente a 5 nonos, que seria 15 27avos. Lembrando que isso aqui é a dica, né? Ou seja, é o que deveria estar como denominador. Agora vamos para outra com um denominador diferente, que é exatamente 44, né? Então eu tenho. Qual é o número que eu multiplico? O 3 para que
o meu valor chegue a 44, certo? Qual é este número? Aqui é o contrário. Vejam que aqui é numerador, portanto vai ser a parte de cima, o 44, né? E aqui era denominador, então seria a parte de baixo, como foi feito aqui, tá bom? Então eu quero saber exatamente qual é o denominador. Aqui era para que eu descobrisse o numerador, que foi exatamente 15. Aqui é o contrário, eu tenho que saber qual é o numerador, que é 44. Então eu tenho 11 como numerador, eu tenho que obter 44 a partir desse número. Então, qual é o valor que eu vou multiplicar 11 para obter 44? Exatamente o 4. Ou seja, 11 vezes 4 é igual a 44. Então, se eu multipliquei aqui 11 por 4, logicamente eu tenho que multiplicar o 3 por 4 e vou obter o valor aqui, que é exatamente o número 12, né? Número 12. Então, eu tenho 44 dozeavos, como vocês podem perceber aqui. Tá bom? Viram? Olha, 11 vezes 4, 44. O numerador não tem que ser esse aqui. E a mesma coisa tem que fazer aqui, a multiplicação do 3 por esse mesmo número. Então, 3 vezes 4, 12. 44 sobre 12. Ok? Agora, nós temos que ter como denominador, que é o número de baixo, o valor 40, certo? E eu vou descobrir qual é o numerador. Da seguinte forma, se eu tenho aqui 8 e obtive 40, então eu multipliquei o 8 por 5 e deu 40. Afinal de contas, 8 vezes 5 é igual a 40. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Ok? Então, é 25 40avos. Aqui está a confirmação. Ok? Questão 3. Escreva uma fração de denominador 20 que seja equivalente a cada uma das frações a seguir. Então, nós temos aqui 1/2, né? E temos que obter um denominador que será 20. Ok? Denominador que será 20. Então, que denominador seria este? Certo? Aqui, para dar 20, foi 2 vezes o quê? 2 vezes 10. Então, a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ok? 2 vezes 10 é igual a 20 e 1 vezes 10 é igual a 10. Então, aqui está a fração equivalente a esta aqui. A mesma coisa aqui. 4 vezes o quê? Para dar 20. 4 vezes 5, né? Para dar 20. A mesma coisa eu tenho que fazer com o 5. Certo? 5 vezes 5 é igual a 25, ok? Olha, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Não é o mesmo número que tem que fazer a multiplicação? Agora, o 3/5. Aqui tem que dar 20. Então, qual é o número que multiplicou 5 para dar 20? Exatamente o número 4, né? Aí eu faço a multiplicação de 4 vezes, aliás, 5 vezes 4, que deu 20. Então, o mesmo número eu multiplico por 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Certo? 3 vezes 4 é igual a 12. Aí aqui, qual é o número que multiplica o 10 para dar 20? Exatamente o 2. Multipliquei o 2 vezes 10, que deu 20. A mesma coisa tem que fazer com 9. 9 vezes 2, 18. Fácil, né? Uma questão de atenção. Questão de número 4.
Questão 4. Aqui tem outra perguntinha, né? Escreva uma fração de denominador 20 que seja equivalente a cada uma das frações a seguir. Aí depois pede para que seja feita... é na questão 4. Vamos lá. Entre as frações a seguir, identifique as que estão na sua forma irredutível. 4/12. Essa aqui não está... Aliás, 3/7. Essa aqui está irredutível, certo? Por quê? Pelo seguinte fato. Eu posso dividir o 3 apenas por ele próprio, mas não posso dividir o 7 por 3. Tem que ser divisível pelo mesmo número, né? Então, a fração 4/12 não está irredutível porque nós podemos dividir por 2, aí vai ficar 2/6. Ainda podemos dividir por 2, que vai ficar 1/3, vai ficar 1/3, né? Então, essa aqui não está irredutível, ok? E no mesmo caso de 2/10, 2/10, né? Eu posso dividir os 2 por 2, que vai dar 1, e o 10 por 2, que vai dar 5. Portanto, seria 1/5. Agora aqui, eu não posso dividir o 5 por 2, posso dividir o 6, mas o 5 não posso. Então, essa aqui está na forma irredutível. Aqui, 10/8 não está irredutível porque eu posso dividir tanto o 10 quanto o 8 por 2, certo? Portanto, não está irredutível. Agora, 1/3 já está irredutível, eu não posso mais dividir, não posso mais obter outra fração equivalente a esta. Portanto, estas são as 3 frações que já estão na forma irredutível, como vocês podem perceber aqui, tá bom? Observando a figura abaixo, responda. Então, aqui está a figura, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5 igual a 25. Então, nós temos 25 quadrinhos no total, né? E 20 deles estão pintados, como vocês podem perceber. Aí aqui no item A pergunta: a parte azul representa que fração da figura? Ora, se a parte azul tem 20 quadrinhos pintados, certo? Então, 20/25. Por quê? A parte azul tem 20 quadrinhos pintados e a parte total, que é o denominador, tem 25 quadrinhos, que são todos os quadrinhos. E 20 desses 25 estão pintados. Então, vai ser o numerador, o número de quadros que estão pintados. Ok? Depois vem o B. Qual é a forma irredutível dessa fração? A forma irredutível. Aqui eu só posso dividir por 5. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. E 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, aqui é a forma irredutível dessa fração, que é exatamente a resposta que está no item A. E que essa resposta aqui é aqui no item B. Ok? Depois vem a questão 6. Em um jogo, você acertou 15 de 20 tentativas. Escreva na forma irredutível a fração que representa as jogadas que você acertou. Certo? Portanto, eu teria a seguinte fração: 15, 20 avos, né? Eu dividiria o 15 por 5, que daria 3, né? E dividiria o 20 também por 5, que daria 4. Portanto, a forma irredutível aqui seria 3/4. Eu poderia dividir o 15 por 3, só que o 20 não dá por 3, então eu tenho que dividir para tornar a minha fração irredutível por um valor que seria divisível
tanto pelo numerador quanto pelo denominador. Ok? Continuando agora a questão de número 7. Obtenha a forma irredutível das frações. Portanto, aqui a gente poderia fazer a divisão até chegar a este valor 5 sobre 3. Né? Então, 105 eu dividiria por qual valor? Então, vocês teriam que fazer aí a continha, mas desde que o 63 também fosse divisível pelo mesmo valor, certo? E no final vai sobrar 5 sobre 3. Não vou fazer aqui porque não tem espaço, né, para isso, mas a gente pode fazer bem aqui. Então, 105 sobre 63. 105, 63 avos. Então, aqui no caso, 105 seria divisível, tem que ser divisível por um valor que também seja o mesmo caso de 63. Então, 105 dividido por 105 dividido por 21. Que vai ser exatamente igual a 5, certo? E 63 dividido por 21 é igual a 3, ok? Deixa eu ver aqui, por 7, 63 dividido por 7, que seria 9, né? E 105 dividido por 3, que seria 35. E depois dividido por 7. Não, mas aí não seria equivalente. Então, seria o valor 31, aliás, 21, 105 dividido por 21 e 63 dividido por 21, certo? Então, seria 5 sobre 3, que já está aqui, né? O mesmo caso aqui, só que aqui inverte, né? 21, 63 dividido por 21 é igual a 3, certo? E 105 dividido por 21 é igual a 5. Então, 3 quintos. É só a inversão daqui para cá. Questão 8. Sabendo que a hora tem 60 minutos, represente com frações e simplifique. 5 minutos em relação a 1 hora. Então, seria 5 60avos da hora, né? Porque a hora tem 60 minutos, né? E aqui nós temos 5 minutos, certo? Em relação a 1 hora. Aí fazendo a redução, no caso, né? 5 dividido por 5 é igual a 1, 60 dividido por 5 seria igual a 12. Porque aqui pede para fazer a simplificação. E simplifique, ok? Então, a simplificação seria exatamente isso. 5 60avos a hora e 5 só é divisível por ele próprio e o 60 também é divisível por 5, seria 12. Ou seja, 12 vezes 5 é igual a 60, e 1 vezes 5 é igual a 5. Então, a fração aqui está equivalente e simplificada, né? Ela está irredutível. 10 minutos em relação a 1 hora. Então, é 10 60avos a hora. Então, aqui, ó, 10 dividido por 10 é igual a 1, e 60 dividido por 10 é igual a 6. Ok? 15 minutos em relação a 1 hora. Mesma coisa, 15 60avos. Certo? 15 dividido por 15 é igual a 1. 60 dividido por 15 é igual a 4. Certo? 45 minutos em relação a 1 hora. 45 60avos. 45 dividido por
por 15, né? Igual a 3. Só que fazendo a simplificação, a gente poderia começar a partir do, por exemplo, um número bem baixo, no caso 3. Então seria aqui 15 sobre 20, né? E depois é dividido por 5, porque o 20 só é divisível por 5. Ficaria 3 sobre 4. Fazer aqui, né? Então, 45 sobre 60. Vamos dividir aqui. É igual, por exemplo, 45 dividido por 3 seria 15. Né? 15. E 60 dividido por 3 seria 20. Ou seja, 15 sobre 20. Agora, o 15 é divisível por qual número? Seria por 3, né? Mas o 20 não é. Então, temos que ver qual é o número que é divisível por 15 e também por 20. Então, seria o número 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. 15 dividido por 5 é igual a 3. E 20 dividido por 5 é igual a 4. Pronto, simplifiquei a fração. Aí depois vem o F. 60 minutos em relação a 1 hora. Então, é 60 sobre 60. 60 avos, que é igual a 1 hora, né? Ou seja, 60 dividido por 60 é igual a 1 inteiro. Então, 1 hora inteira aqui. Ok? As frações 5 nonos e A sobre 36 são equivalentes. Qual deve ser o número colocado no lugar da letra A? Olha, qual o número que se multiplica 9 para dar 36? 9 vezes 4, não é isso? Então, 9, eu vou colocar bem aqui. 9 vezes 4 igual a 36. Então, logicamente, e o 5 será multiplicado também pelo 4, porque o 9 já foi. Então, 5 vezes 4 é igual a 20. Portanto, seria o número 20 no lugar do A. Ok? 10. Considere as frações 5 sextos e 7 oitavos. Qual dessas duas frações é maior? Então, 7 oitavos é a maior, né? Por causa do numerador. Ok? Portanto, elas não são equivalentes. A 7 oitavos é a maior. Escreva a fração de denominador 24 equivalente a cada uma delas. Fração é 24. Então, aqui no caso, 5 sextos, né? 5 sextos. E aqui, como numerador, exatamente o 24. Qual é o número que eu multiplico por 6 para dar 24? É o 4. Então, seria 20 sobre 24, né? Porque eu tenho que multiplicar o 5 pelo mesmo número. Então, se 6 vezes 4 é igual a 24, 5 vezes 4 é igual a 20. Agora o 7, né? 7 oitavos. 7 oitavos. Tenho como denominador 24. Okay. Então, qual é o número que eu multiplico por 8, que vai dar 24? Exatamente o número 3. Então, o 7 eu faço a mesma coisa. Então, é 21 sobre 24. Ok? 11. Usando a equivalência de frações, escreva qual número deve ser colocado no lugar de x em cada caso. Então, 7 é igual a 14. Então, aqui foi multiplicado por 2, para dar 14, né? E 9 vezes 2 é igual a 18. Então, aqui, 18. Ok? Aqui está a confirmação, né? 3 é igual a 9. Então, foi feita a multiplicação de 3 por
3 para que desse 9. Então, 11 por 3 vai dar 33. Mesma coisa, né? 33. Então, 11 por 3, tem que ser pelo mesmo número. 1 vezes, vamos descobrir aqui, né? Qual é o número que eu multiplico por 8 para dar 32? Então, é exatamente o 4. Então, no lugar do x, o 4, né? 1 vezes 4 é 4, e 8 vezes 4, 32. Multiplicação pelo mesmo valor. Depois vem a questão do item D. Então, eu multipliquei um número aqui que deu 21. Qual foi esse número? Foi exatamente o número 3. Por quê? 7 vezes o quê? Para dar 49. 7 vezes 7, né? Igual a 49. Então, aqui seria 3 vezes 7, para dar 21. Então, o valor de x aqui seria 3. 5 oitavos é igual a 30. Então, qual foi o número que eu multipliquei aqui para que desse 30? Exatamente o número 6. 5 vezes 6, 30. E 8 vezes 6 é igual a 48, né? 8 vezes 6 é igual a 48. Portanto, o valor de x, 48. 3 vezes 3 para dar 9, né? E qual é o valor que eu multiplico por 3 para dar 15? Exatamente o número 5. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa correção de matemática de hoje. Até a próxima aula. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Paz e saúde para todo mundo.